Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like, segue o nosso perfil e compartilhe esse conteúdo nas suas redes. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. E hoje o tema é quente. A gente vai mergulhar de cabeça na nova lei de abuso de autoridade do Brasil. Olha, essa é uma daquelas leis que realmente mexeram com as estruturas, sabe? Ela mudou completamente o jeito como o abuso de poder é visto e punido no país. Gerou e ainda gera muita discussão. Por isso, é tão importante que todo mundo entenda o que ela diz. Então, para a gente não se perder, organizei nossa conversa em 5 partes bem diretas. Primeiro, a gente vai ver o que mudou, as novas regras do jogo. Depois, vamos entender para quem essa lei vale. Em seguida, um ponto crucial, a intenção do agente. Daí a gente parte para os exemplos práticos do que é abuso. E por último, claro, as consequências para quem comete o crime. Vamos lá? Bom, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. O que essa lei trouxe de tão diferente assim? Então, pessoal, a mudança não foi pequena, não. Foi uma troca completa. Pensa só, a lei que a gente tinha era lá de 1965, já estava bem defasada. Aí, em 2019, veio essa nova lei e simplesmente revogou, cancelou a antiga. Ela é muito mais detalhada, muito mais específica, foi, sem exagero, uma virada de página na maneira como a justiça brasileira encara o abuso de poder. Certo. Então, a lei mudou. Mas para quem exatamente ela vale? Essa é a próxima pergunta que a gente precisa responder. Quem pode cometer esse crime e quem pode ser a vítima? E a resposta, olha, é bem abrangente. A lei vale para basicamente qualquer pessoa que exerça uma função pública. A gente está falando de servidores públicos, militares e vai subindo. Membros do legislativo, tipo deputados e senadores, do executivo, como prefeitos e o presidente, e do judiciário, juízes, desembargadores, e isso em todas as esferas, tá? Federal, estadual e municipal. E o mais interessante é que a lei tem uma definição bem ampla do que é agente público. Não é só um servidor concursado de carreira, não. A lei diz que é qualquer um que exerça função pública, mesmo que seja só por um tempo, ou até sem receber salário. Pensa num mesário numa eleição, por exemplo. Ele se encaixa aqui. Agora, sobre a vítima, aqui tem um conceito bem interessante. A lei entende que sempre existem duas vítimas quando um crime desses acontece. Tem a vítima imediata, que é a pessoa ou a empresa que sofreu abuso diretamente, mas tem também a vítima mediata, que é o próprio Estado. Porque, no fim das contas, a ação desse agente público mancha a imagem e a confiança que a gente deveria ter nas instituições. Tudo bem, já sabemos quem pode cometer e quem pode sofrer o abuso. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: o que de fato transforma uma atitude de um agente público em um crime? E a resposta, o pulo do gato dessa lei, não está só no que a pessoa fez, mas por que ela fez. Vamos pensar juntos aqui numa situação. Imagina que um agente público cometeu um erro, tomou uma decisão que depois se provou errada. Só isso já é suficiente para ele ser processado por abuso de autoridade? A resposta é um sonoro não. E aqui está o coração da lei. Para ser crime, não basta o ato. É preciso ter o que o pessoal do direito chama de dolo específico. Ou seja, a pessoa tem que ter agido com uma finalidade bem clara. E a lei lista 3. Ou ela queria prejudicar alguém de propósito, ou queria se beneficiar ou beneficiar um amigo, ou agiu por puro capricho, por satisfação pessoal. Se não tiver uma dessas intenções, não é crime de abuso de autoridade. Essa distinção é fundamental, gente, porque ter uma interpretação diferente da lei é algo super comum no direito. Um juiz pode pensar de um jeito, o tribunal pode pensar de outro, isso faz parte do jogo. Isso não é crime. O que a lei pune é outra coisa. É quando o agente usa o poder dele não para interpretar a lei, mas com o objetivo claro de prejudicar alguém. A motivação é pessoal, não jurídica. E olha, essa preocupação não é de hoje. O gênio Rui Barbosa, lá atrás, já falava do perigo de se criar o que ele chamou de crime de hermenêutica. A ideia é simples, o medo de que um juiz pudesse ser punido só por ter uma interpretação da lei diferente da oficial. A nova lei tentou, de forma bem clara, evitar que isso acontecesse. Fazendo uma pequena pausa aqui, pessoal. Se você está achando essa explicação útil, que tal compartilhar com os amigos ou nos seus grupos? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente poder continuar produzindo mais conteúdo assim. De verdade, o apoio de vocês é tudo pra gente.
Ok, já entendemos a teoria, a importância da intenção. Agora, vamos para a prática. Afinal, que tipos de atitudes a lei considera concretamente como abuso de autoridade? Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo bem direto está no artigo 9º. A lei diz que é crime uma autoridade, tipo um juiz, mandar prender alguém quando está na cara. É óbvio que não existe motivo legal para essa prisão. Não é uma questão de dúvida, é uma violação clara da lei. Outro exemplo está no artigo 13. É crime constranger, forçar um preso a produzir provas contra si mesmo ou contra outra pessoa. Sabe aquela cena de filme em que usam violência ou ameaça para a pessoa confessar? Pois é, a lei protege o direito de ninguém ser obrigado a se autoincriminar. E tem esse aqui, que é bem específico e mostra o nível de detalhe da lei. É considerado abuso de autoridade interrogar um preso durante o período de descanso noturno dele. Claro, existem exceções, tipo se a pessoa foi presa em flagrante, mas a regra é proteger o direito ao descanso de quem está detido. Beleza, vimos o que é o crime, quem comete e alguns exemplos. Agora falta a parte final. E aí? O que acontece com agente público que é condenado por abuso de autoridade? Quais são as penas? Aqui tem um detalhe super importante. Uma das consequências é a obrigação de indenizar a vítima pelo dano causado. Isso é automático. Foi condenado, tem que pagar. Agora, as penas mais pesadas, como perder o cargo público ou ficar proibido de assumir outro por um tempo, essas não são automáticas. Elas só acontecem se o agente for reincidente. E mesmo assim, o juiz precisa justificar muito bem na sentença por que está aplicando essa pena mais grave. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. Ao focar tanto na intenção do agente, a lei claramente tentou criar um equilíbrio. Por um lado, proteger o cidadão contra abusos reais, e por outro, garantir que o agente público possa trabalhar sem medo de ser processado por qualquer decisão que tome. A grande pergunta que fica no ar é: será que a lei conseguiu, na prática, encontrar esse equilíbrio? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise e queria agradecer demais a companhia e o tempo de vocês. E se curtiu esse bate-papo, para ouvir mais conteúdos como este, é só seguir o Direito Cast lá no Spotify. E só para reforçar, deixar o seu like, a sua curtida, é uma das formas mais importantes de apoiar o nosso trabalho. É um clique que não custa nada, mas que faz uma diferença enorme pra gente. E para quem é mais do visual, prefere assistir, as versões em vídeo dessa nossa conversa estão disponíveis tanto no YouTube quanto no TikTok. É só buscar por DireitoCast. Muito obrigado e até a próxima!